Olá, irmãos unidos por Cristo! Eu sou Lucas Toledo e bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu quero deixar uma mensagem bem rápida para vocês. Mas antes eu preciso te fazer uma pergunta. O que neste momento da sua vida está te preocupando? E eu quero falar para vocês sobre Atos, capítulo 6 e 7, que vai falar sobre Estevão. Vou resumir aqui para vocês. Estava acontecendo uma parada aqui que explica em Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, as viúvas estavam passando fome. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e da sabedoria, aos que encarregaremos deste ministério. Então, os homens, eles tinham que ser cheios do Espírito, bom testemunho e sabedoria. E eles tinham que ter sabedoria. Então, cara, o que acontece? Dentre esses 7 homens, Estevão foi designado pelo Espírito Santo. E é legal porque a Bíblia descreve Estevão assim, no versículo 5. Tal proposta agradou a todos, porque a igreja concordou. Então, escolheram Estevão, homem cheio da fé e do Espírito Santo. Cara, se você pegar pra ver, todas as vezes que cita Estevão, fala Estevão cheio do Espírito Santo. E cara, Estevão ele foi até o Sinédrio e ele trouxe uma palavra de arrependimento a eles. Eu não vou falar inteiro porque é muito grande, cara. Mas Estevão trouxe uma palavra de arrependimento a todos aqueles homens do Sinédrio. E pensa, o objetivo era que eles se arrependessem. Mas sabe o que provocou isso neles? Vou dizer para vocês agora, que fala no versículo 54. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, como eu disse para vocês, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E no verso 59 e 60. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em voz alta: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. O que eu tenho para falar para vocês agora? Cara, eu não sei se vocês perceberam, mas Estevão foi guiado pelo Espírito Santo ao Sinédrio. E ele pregou arrependimento, mas mesmo ele pregando arrependimento, isso causou ira nos homens. Ira aos... os caras aqui. Foi mal. Os caras aqui. Vocês entenderam, né? E, mano, Estevão, ele não foi preocupado em agradar os caras do Sinédrio. Ele não estava preocupado em falar certinho para que não morresse. Ele não estava preocupado em ser apedrejado, mano. A única preocupação que Estevão teve, sabe qual foi? Obedecer ao Espírito Santo. E cara, é muito legal isso, porque, mano, pensa, acabei de aqui pregar uma palavra para vocês reveladora, uma palavra do Espírito Santo me guiou a pregar para vocês, não da minha boca, mas o Espírito me conduziu a guiar. E vocês todos se revoltam contra mim. Ah, a gente tem que matar o Toledo, porque é isso? E cara, Estevão, o legal disso, porque os caras se revoltou contra ele. E ele meio que tipo pegou a revolta, a ira dos caras, amassou assim, fez assim, ó. Olhou para os céus e falou: ergue aqui, glória. Ele olhou para os céus e contemplou a glória de Deus. Mano, qual é a sua preocupação, cara? Repito de novo. Porque, mano, o cara, Estevão, estava para ser apedrejado.
E mesmo diante disso, ele conseguiu ver a glória de Deus, porque o Espírito Santo lhe deu uma visão. Ele estava tão cheio do Espírito Santo, cara, que os olhos dele se tornou a visão do Espírito Santo também. E ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E, cara, pra mim, fantasticamente, é isso daqui, ó. Então caiu de joelhos, versículo 60. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que o Espírito Santo o conduziu a orar assim. Eu vou dizer pra você, cara, se Estevão não fosse cheio do Espírito Santo, ele não faria nenhuma destas coisas. Não pela carne. Cara, se você tem uma dúvida assim, mano, se é Deus ou não é Deus falando, você acha mesmo que a sua mente tem capacidade de orar por aquele que te persegue? Você acha mesmo que a sua mente pode falar em línguas, cara? Não, mano. É o Espírito Santo que conduz você a fazer isso. É o Espírito Santo que conduziu Estevão em todos os momentos. E para encerrar aqui, porque já deu um tempo estipulado aqui do vídeo, eu quero dizer para vocês que nem sempre tudo que a gente for fazer, guiado pelo Espírito Santo, é a nossa vontade. Em primeiro lugar, a gente tem que falar: se eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu tenho que querer a vontade dele. E a vontade dele pode ser que não seja a sua. E outra coisa legal é que os argumentos que Estevão usou contra os homens do Sinédrio são os argumentos que Jesus usou, que levou ele para a cruz. É isso que eu tenho a dizer pra vocês, galera. Desculpa não ter edição no vídeo nem nada, mas só que a palavra de Deus tá me incomodando mesmo de falar isso pra vocês. E os próximos vídeos a gente vai estar melhorando, a gente tá começando agora o canal. Se inscreva, deixe seu like e comente aqui embaixo se você gostou do vídeo, se isso te abençoou de alguma forma. E mano, não se esqueça, cara, o nosso maior intuito é ser cheio do Espírito Santo. Queira ser cheio do Espírito Santo. Deus abençoe e é nóis. Valeu!